Olha aí, minha gente! Sejam todos muito bem-vindos. Eu sou o Lucas e essa daqui é a sua aula número 11 sobre HTML5. E na aula de hoje a gente vai falar sobre links, muito importante em HTML. Então, da sigla HTML, o H significa Hyperlinks, que nada mais é do que essa tag A que a gente usa, né? A gente já viu em outras aulas que a gente utiliza a tag A para criar links. A gente tem um atributo href, que é dentro desse atributo que a gente insere, né, o destino do nosso link, se é qualquer outra página ou se é a nossa algum elemento dentro da nossa própria página. Como a gente viu na aula anterior. Na aula anterior a gente conheceu sobre ID, sobre class. Então o ID é muito importante. É bastante utilizado também junto dessa tag A. E a gente consegue criar, utilizar o elemento A com vários outros elementos, como imagem, com um parágrafo, um título, qualquer coisa assim. A gente vai ver exemplos nessa aula. Então aqui a gente vai para um hands-on, para não perder o costume. Então aqui a gente vai salvar. Vamos aqui na nossa pastinha HTML5. Vamos criar a nossa pastinha aula 11. E aqui dentro a gente vai criar o arquivo index.html. Aqui, né? Index.html. Vou salvar. Então, como de costume, a gente tem aqui a nossa estrutura HTML. Nós estamos na aula 11 sobre links. Então a gente informa isso dentro de title. E aqui dentro de body a gente vai inserir o link, né? Para a gente fazer uma primeira demonstração de como isso funciona. Então, como a gente já está acostumado, primeiramente a gente cria, né, utiliza a nossa tag A, utilizando esse atributo href. Dentro dele a gente informa o endereço. Então, novamente, vou utilizar aqui o Google, né, como exemplo, .com.br. Aqui tanto faz, eu posso usar o www ou não, que eu vou colocar. E aqui eu vou fazer o fechamento da tag A. Aqui dentro eu vou colocar acessar o Google, por exemplo. Salvando, a gente vai na nossa pastinha e se a gente der dois cliques vamos aqui na aula 11, se a gente der dois cliques no nosso arquivo, a gente vai ver aqui, né, a nossa página muito simples, com um link, né, que a gente criou, acessar o Google. Clicando aqui, perceba que na mesma aba que a gente estava, a gente clicou, a gente foi redirecionado para cá. A gente vai ver alguns artifícios que a gente pode fazer com que abra em outra aba. Então deixa eu voltar aqui para a gente ficar na nossa página. Então a gente viu aqui um pequeno exemplo de como o link funciona. Isso aqui a gente já viu, não tem nenhuma novidade em relação às aulas anteriores. Agora a gente vai falar sobre ancoragem interna. Essa ancoragem interna é como eu falei na introdução. Utilizando IDs, né? IDs eles definem seções na nossa página. Utilizando IDs a gente consegue linkar esses IDs na nossa página. Então imagina que a gente tem um menu e nesse menu a gente tem o link das seções, né? Seção 1, seção 2, seção 3. Se a gente clicar em um link daquele, por exemplo, seção 1, a gente consegue, clicando nele, ir diretamente para a seção 2, sem precisar ficar rolando com o mouse, né? Então isso aqui é uma das formas que a gente utiliza. Isso a gente chama de ancoragem interna. A gente vai ver, né, um exemplo desse tipo. E para nos ajudar, eu vou utilizar aqui aquele site que a gente usou em uma das aulas anteriores, Lorem Ipsum, que eu vou precisar de bastante texto para a gente conseguir demonstrar essa quebra de linha. Então, como eu abri aqui esse site, eu vou copiar aqui esse texto. Voltando lá para o nosso arquivo, a gente vai precisar fazer o seguinte: a gente vai criar uma div, né, para criar uma seção e deixar isso aqui mais organizado. E vamos fazer aqui o fechamento dessa div. E dentro dessa div, a gente vai criar um H1, né, para inserir um título. Então, seção 01. Então, aqui a gente vai fazer o fechamento desse título. E vamos inserir uma série de parágrafos, né, para a gente conseguir perceber essa ancoragem interna. Então, aqui eu vou fazer um Ctrl V, né, daquele texto que a gente copiou lá no site da Lorem Ipsum. Fechei. E aqui eu vou fazer o seguinte: eu vou copiar esse parágrafo
Eu vou repetir esse parágrafo algumas vezes aqui. Vou fazer um Ctrl V novamente. Eu vou repetir isso daqui pelo menos umas 10 vezes. Então, repetindo aqui umas 10 vezes, a gente tem bastante texto, né, para a gente se orientar, né? Então, a gente vai fazer o seguinte, voltando lá para o início, a gente vai inserir aqui, utilizar aquele atributo ID, que a gente já tinha utilizado na aula anterior, e aqui a gente vai definir o nome como seção 01. Essa daqui é a nossa seção 01. Salvando e voltando lá no browser, a gente vai perceber que aqui está o nosso texto. Então, a gente tem aqui a seção 01 e aquele texto que a gente copiou, muito simples. Então, voltando aqui, a gente vai criar a nossa segunda seção. Essa nossa segunda seção, a gente vai lá embaixo, vamos aqui inserir uma nova div, e eu vou fazer o fechamento. Eu vou quebrar aqui algumas linhas para ficar mais fácil de ver. Então, aqui eu vou fazer o seguinte. Eu vou fechar essa nossa div. Aqui eu vou inserir outro título, um H1. E aqui eu vou falar seção 02. H1. E aqui eu vou copiar só 2 parágrafos. Não precisa de muitos, porque nesse aqui 2 parágrafos já atendem, né? Então eu fiz aqui um Ctrl V. Já temos 2 parágrafos e um título. E aqui a gente vai começar... vamos começar a fazer a nossa configuração de ancoragem, né? Primeiro, que nessa div, assim como a gente fez na primeira, a gente vai inserir o atributo ID, e aqui a gente vai inserir o valor na seção 02. Essa daqui é a nossa segunda seção. Então, o que a gente vai fazer é o seguinte, vamos subir lá no início, e aqui dentro, fora da nossa div, a gente vai inserir aqui um BR, né? Vou fazer uma quebra de linha. E aqui, embaixo desse A, a gente vai inserir outro, que aqui a gente vai fazer a referência para a nossa seção. Então, quando o usuário ele clicar aqui, então, ir para a seção 02. Então, quando o usuário ele clicar nesse link, ele vai direto para a seção 02. E aqui a gente vai fazer o seguinte, lembra da hashtag? A hashtag que informa... É uma forma de utilizar o ID, né, o identificador. Então aqui a gente vai inserir. E lembra que lá embaixo a gente chamou de seção 02. Então quando o usuário ele clicar nesse link, ele vai, na verdade, ser redirecionado lá para baixo. Ele não vai mudar de página nem nada, ele só vai ser direcionado lá para baixo. E descendo lá para o final, a gente vai precisar de um link parecido com esse, para que a gente consiga voltar para o topo. Então aqui fora da div, da div da seção 2, a gente vai inserir aqui outro link, fechar e colocar aqui ir para o topo. E vou fechar aqui a nossa tag de A. Clicando aqui, na verdade a gente escrevendo aqui, seção -01, quando o usuário ele clicar nesse link, ele vai ser direcionado lá para cima, né? Então basicamente eu vou só remover esses espaços que a gente não precisa. Eu vou salvar isso aqui, tirar esses espaços também. Eu vou salvar e vou voltar aqui no nosso browser. Então, recarregando. Então, a gente agora tem o nosso link, né? Ir para a seção 2. E lá embaixo a gente tem a nossa seção 2 e um link informando ir para o topo. Então, o que a gente vai fazer aqui é clicar nesse link, ir para a seção 2. Clicando, perceba que ele desce, né? Ele faz uma ancoragem, ele desce para a seção 2. E se a gente clicar aqui e ir para o topo, ele volta para a seção 1. Então isso que isso significa ancoragem interna. Ele trabalha justamente como uma âncora. Imagina a gente soltando uma âncora, né? Uma âncora sendo solta do navio. Quando isso acontece, a âncora desce de uma vez. Então é esse comportamento que acontece. E voltando aqui para a nossa apresentação, a gente também tem elementos alinhados. Então, como eu falei no início, a gente pode utilizar imagens, parágrafos, títulos, e isso pode ser, na verdade, isso pode ser o nosso link, né? Então, imagina que eu coloquei um H1 dentro de um A.
E quando eu clicar nesse H1, esse H1 vai se tornar o nosso título, assim como imagem e assim por diante. Então aqui a gente vai fazer uma demonstração de como isso funciona. Eu vou lá para o início para ficar mais fácil de ver, né? Antes dessa seção aqui, eu vou fazer o seguinte. Aqui eu vou inserir um href. E aqui dentro eu vou fazer o seguinte, eu vou fechar aqui. Fiz o fechamento. E aqui dentro eu vou inserir um H1. Isso daqui é um elemento, é um bloco aninhado, né? É um bloco, é uma tag dentro de outra tag, como a gente explicou em aulas anteriores, né? Então, se eu colocar aqui ir para o Google novamente, e aqui a gente inserir o endereço do google.com, o que acontece? A configuração, o browser ele vai entender que isso daqui é um título, e quando a gente clicar nesse título, a gente vai ser redirecionado para o nosso browser, para o Google, né? Então, salvando, se a gente voltar aqui, se a gente atualizar isso aqui, perceba que parece um título realmente, está maior, né? Está em negrito. E se a gente clicar nisso, a gente vai ser redirecionado para o Google, né? Então, também funciona com títulos. E aqui a gente vai colocar o Loren Pixum, que ele nos fornece uma imagem, ou várias imagens, né? Então aqui a gente vai pegar uma imagem, por exemplo essa daqui do cachorrinho, que a gente usou da outra vez. Então eu vou copiar. E aqui no nosso documento, abaixo desse link, eu vou demonstrar como que a gente faz isso com uma imagem. Então se eu fizer da mesma forma, eu iniciei aqui o elemento de A, e aqui eu vou inserir a imagem, né? Imagem, lembra que o atributo é src e o atributo alt, e é um elemento autocontido, né? Não tem uma tag de fechamento. Aqui eu vou fazer o seguinte, novamente eu vou dizer que isso aqui vai para o Google. Então vamos aqui digitar o site do Google novamente, e aqui embaixo eu vou simplesmente colar aquele endereço da imagem que a gente pegou, né, há pouco. Essa daqui é a imagem do cachorrinho. E aqui eu vou colocar cachorrinho sendo usado de exemplo, por exemplo. E se a gente salvar isso daqui e voltar aqui no nosso browser e recarregar o documento, perceba que uma imagem, né, ela apareceu aqui. E essa imagem, se a gente clicar nela, ela também serve como link. Então isso aqui é mais uma demonstração de como o link funciona. A gente pode utilizar imagens para servir como link, né? Então a gente pode usar qualquer elemento e esse elemento ele pode virar um link. Se ele estiver aninhado, né? Ou seja, se ele estiver dentro de um elemento de A, que é um link. E voltando aqui para a apresentação, além disso, lembra que quando a gente clica em algum link, ele é carregado na mesma página, mas a gente utiliza um atributo chamado target, e esse atributo ele é utilizado para a gente configurar um comportamento diferente. Quando a gente clicar em um link, ao invés disso ser dessa nova página, né, ser recarregada dentro da nossa própria página onde a gente está, naquela aba, ele abre uma nova aba e faz o carregamento nessa nova aba. A gente tem vários valores que a gente pode utilizar, mas o mais conhecido e mais utilizado é o underline blank. E a gente vai ver como que isso se comporta nesse momento. A gente pode utilizar algum desses exemplos que a gente já fez. Por exemplo, da imagem. Então aqui a gente tem o atributo href. Então depois dele, a gente insere aqui o atributo target. E aqui dentro, a gente coloca aqui um underline e escreve blank. Salvando, isso aqui é muito simples. Se a gente salvar e voltar aqui no nosso browser, recarregando, se a gente clicar, perceba que a gente está nessa aba, mas se a gente clicar, a nossa aba continua aqui e a gente foi redirecionado para uma nova aba. Então isso aqui é bastante importante e utilizado caso você queira que
que a nova página seja carregada em outra página, né? Principalmente quando a gente quer fazer um link externo, né, para outro lugar. Se for o link para uma própria página aqui do nosso site, pode ser interno mesmo e não precisa usar o target. Então, na aula de hoje, a gente viu sobre links, né? Como fazer um link interno, ancoragem, um link externo, como funcionam alguns atributos. E se vocês tiverem alguma dúvida, algum comentário, nos envie um e-mail aqui para esse e-mail ou manda lá uma mensagem no @algamicho no Instagram. E esse aqui é o nosso canal no YouTube. Então, espero que vocês tenham gostado. Tchau, até a próxima aula.